feita com recicláveis, criada por artistas convidados, crianças e adolescentes do Hospital Pequeno Príncipe. Do dia 12 de outubro até o dia 24 de novembro, venha descobrir os superpoderes que a criatividade pode despertar. A exposição acontece na Caixa Cultural Curitiba, na Rua Conselheiro Laurindo 280, no centro, com entrada gratuita. Saiba mais no Instagram, @CaixaMágicaExpo. Realização: Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução. Se você precisa colocar as contas em dia, atenção para este recado importante. Negociar aquele débito da conta de luz ficou ainda mais fácil. Agora, você pode pagar inclusive no cartão de crédito em até 12 vezes iguais. O parcelamento da fatura no cartão está disponível no atendimento Copel, nas ruas da Cidadania ou com nossos agentes comerciais. Venha negociar com a gente. É fácil, rápido e sem burocracia. Copel, pura energia. Cuide de seu sorriso. Não é caro. Invista em você. Agende seu orçamento através do número 041 9886 2898. Tratamentos odontológicos, próteses e implantes. Rua Voluntários da Pátria, número 61, Curitiba, Paraná. CYJ 232, 930 kHz, amplitude modulada. Sua Rádio Cultura de Curitiba. Meio-dia. Buenas Mundo, eu sou a Vanessa Panambi e você está sintonizando agora no programa Pura Vida Acontecendo, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia! Aqui é a Vanessa Panambi, mais uma quarta-feira ao meio-dia com vocês na Pura Vida Acontecendo, onde a gente dá uma olhadinha no céu do momento através da astrologia e dos oráculos que nos acompanham. Então hoje, dia 13 de novembro de 2024, já no meio dessa semana a gente vai olhar para a perspectiva do céu do momento e do nosso oráculo, aqui sintonizado nas redes sociais da radiocultura.arte. Eu vou abrindo caminhos com vocês para esse oráculo, junto aqui dessa energia do céu da semana, sentindo algumas intensidades ampliadas ao longo dos dias. A gente vai falar aqui do dia 11 até o dia 17 de novembro. Então, para você que está ouvindo agora, ao vivo sintonizado na rádio, para você que está ouvindo pelo Instagram, ou para você que vai ouvir de novo gravado nas redes sociais da radiocultura.arte, já vai pensando aqui como é que foi essa semana, como é que você está se sentindo essa intensidade aumentar, porque é final de ano ou porque tem alguns detalhes aí para a gente trazer uma atenção maior. Então vamos falar desse céu do momento, já sentindo aqui como é que você está se percebendo, que área da sua vida está demandando um pouco mais de atenção nesses dias, porque sempre que a gente vai falar de lua cheia, a gente vai falar de algo transbordando, vai falar de intensidade. Mas hoje, na quarta-feira, ainda estamos com a lua crescente em Áries, então é como se a gente estivesse ainda preparando e se preparando para algo se encaminhar. Nessa sexta-feira, quando a lua fica cheia, no signo oposto a qual está o sol, a gente está lá com o sol brilhando em Escorpião, trazendo essa intensidade natural, e a lua cheia vai ficar no signo oposto, que é Touro, e vai ser um feriado. Então, a gente já vai ficar aqui nessa intenção de colocar um axé, de colocar uma torcida para desbloquear alguns assuntos e que essa breve pausa seja nós
trabalhadores no feriado ou não, mas que essa breve pausa aí que vem com o final de semana nos dê uma sustentação energética para assimilar as coisinhas que a gente vai conversar no oráculo de hoje. Então, aquilo que você está precisando desbloquear, destravar, vai trazendo para a tua consciência agora, vamos pensar sobre isso. Você que agora está ouvindo e fazendo outras coisas, que está dirigindo, que está almoçando, que está nesse horário realmente do meio da loucura da semana, vai ficando com algumas palavras-chave aí para refletir ao longo dos dias e lembra de voltar nas nossas redes sociais para ouvir tudo de novo, porque é sempre bom relembrar de algumas situações. Então vamos lá. O que você está precisando destravar ou desbloquear para que a vida fique melhor, sem levar em consideração todo esse contexto que se repete todos os anos, daquela correria que chega novembro e já parece que acabou o ano inteiro. Levando em consideração aquilo que a gente vem conversando ao longo das semanas, entendendo que tem situações que estão funcionando e situações que não estão mais funcionando e que demandam uma atualização. E nessa prosa do céu astrológico dessa semana, a gente tem dois personagens, digamos assim, para que a gente possa criar essa imagem também dos planetas atuantes. Vamos imaginar aqui esses dois personagens, que são Quiron e Lilith. Não são exatamente planetas, mas a configuração deles também se mostra, até para que a gente olhe para essa relação com a mitologia, também se mostra como personagens atuantes dentro do nosso inconsciente coletivo, da nossa psique, da forma como a gente vai pensando. Então, dentro da mitologia, Quiron e Lilith, eles carregam energias de transformação muito intensas, porque Quiron traz o arquétipo do curador ferido, e Lilith da lua negra, e ambos têm essa discrepância com algo que é considerado comum ou que passa despercebido. Então é esse primeiro contato com as sombras, com aquilo que de alguma forma a gente vai precisar trabalhar para então poder transformar em algo melhor. E ambos então têm essa intimidade com feridas emocionais e conhecem profundamente o caminho de se resgatar para colocar realmente em prática, colocar para a vida, colocar para a realidade esse caminho de transformar algo em uma forma mais autêntica, em uma forma mais esclarecida, em uma forma mais madura. Então, essa energia, quem dá passagem para assumir, são as nossas forças, os nossos momentos, os nossos eventos e decisões ao longo desses dias, para que a gente possa reconhecer que tem situações que estão acontecendo ou se repetindo ou se mostrando de forma mais intensa, não só porque aquilo que está acontecendo na nossa vida está demandando demais. São dores já do passado, são situações que já estão lá atrás. E essas dores do passado, elas precisam de bálsamos, elas precisam dessa cura. E quem traz essa cura é aquela nossa parte mais autêntica, aquela nossa parte que está disposta e disponível a ir para frente e amadurecer. Então, esses bálsamos que nós de alguma forma buscamos quando vamos resolver pendências, quando vamos trabalhar e conversar questões que de alguma forma nos são delicadas, esses bálsamos é que integram aquilo que está solto, que ficou quase que esquecido, ou como eu sempre costumo falar, que vem através de um sonho, porque está num lugarzinho muito inconsciente, não é racional, porque o nosso costume ao usar apenas a mente e a razão é pensar exatamente nas situações como não faz sentido eu ficar pensando nisso. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
E a gente vai ver daqui a pouquinho que as situações elas estão se mostrando cada vez mais profundas e emocionais, justamente porque não são apenas mentais, e não é para ter uma coerência mental, é para que a gente aprenda a se conhecer através de uma outra perspectiva. Então é muito comum na nossa sociedade a gente não aceitar determinadas fragilidades, determinadas vulnerabilidades. No entanto, aceitar e reconhecer a realidade nos liberta justamente para curar aquilo que a gente busca muitas vezes fora. E é muito importante na vida, trazendo esse aspecto desse contexto desses dias, é muito importante que a gente leve isso para a vida, mas observar no aqui e agora, onde é que isso está acontecendo, para que a gente saiba nos resgatar. Então, quando a gente fala dessa presença de Quirón e de Lilith, ali se contrapondo com os movimentos lunares, que são muito breves e nos trazem processos emocionais, a gente vai falar sobre autorresgate. Como assim autorresgate? Num paradigma social, a gente vai fazer aquilo que muitas vezes espera-se que a religião faça pela gente, que a cultura, que o governo, que as coisas externas façam por nós. E esse autorresgate, ele acontece quando nós nos resgatamos, nos buscamos realmente dos lugares pequenos, obsoletos e muito sofridos que a gente vai se colocando e se permitindo estar ao longo da vida. Então esse autorresgate é um autorresgate do nosso próprio orgulho, das nossas raivas, das nossas tristezas, das nossas dores, das nossas histórias. E como falamos esses dias no oráculo anterior, é muito importante a gente rever como estamos contando a nossa própria história, justamente porque esse autorresgate, de alguma forma, existe e exige que a gente tome uma atitude entendendo que somos sim seres complexos, somos seres cheios de segredos, cheios de máscaras, cheios de perspectivas multidimensionais, onde uma hora uma situação faz muito sentido e outra hora ela deixa de fazê-lo. E é por isso que a gente precisa olhar para situações para além do lugar racional, para além do lugar mental, e entender que não estamos realmente num contexto social confortável para trabalhar essas vulnerabilidades. E que é por isso que a gente precisa realmente olhar para todo esse conteúdo interno, que a gente pode nomear de autoconhecimento, mas olhar para todo esse conteúdo e dar um lugar para ele, dar um sentido para essas coisas que passam pela nossa cabeça, pelo nosso coração. E sim, existem recursos infinitos para isso, mas ter um tempo para você já é um ótimo começo. Ter um tempo para fazer uma terapia, ter um tempo para conversar sobre isso, ter um tempo para sentir essas situações e se organizar, para entender que toda essa vulnerabilidade ela precisa primeiro ser olhada, nomeada, trabalhada para ser curada Então, olhando também, porque dentro desse trabalho, dessa perspectiva da pura vida acontecendo, o que os oráculos nos trazem também não é um sentido ou um âmbito exatamente espiritual, mas é inevitável que todo esse processo de aprofundamento, de olhar para dentro, nos leve para esse sentido espiritual das coisas também. Então, para aqueles que têm uma ressonância com esses temas, que coloque realmente essa intenção durante essa semana, para que a gente saiba pedir e trabalhar por essa sustentação espiritual, por essa força, por essa coragem, para que a gente mantenha-se de olhos abertos e coração tranquilo, ou seja, que a gente realmente consiga encarar situações, mas sem se envolver com elas de uma forma onde a gente fique completamente assustado ou recebendo interferências o tempo inteiro daquelas situações que acontecem ao nosso redor. Então, se a gente mantém os olhos abertos e essa atenção para estar com o coração tranquilo,
é muito importante que a gente também olhe para essa sustentação espiritual que acontece, sabendo que todo esse terreno fértil ele não foi feito para plantar semente de medo, sabendo que não tem nem desespero, nem lamentação, nem nenhum tipo de desvalidação, de desvalorização de si mesmo que possa fazer com que a colheita seja próspera, seja agora no final do ano, seja para o próximo ano. Então essa breve atenção que a gente dá é muito importante para trazer essa força, essa coragem, para subir realmente esse novo caminho com um discernimento que não se tinha antes. Muitas vezes a gente está passando exatamente agora, nesse período, coisas que a gente não tem referência de como lidar, situações que a gente antes poderia responder de uma forma e de repente a gente se vê respondendo de outra, não por impulso, mas por mudanças de chave, mudanças de comportamento, mudanças de paradigma, que independem da nossa idade, que independem das experiências sociais que temos, é algo muito mais profundo. Então, com um discernimento que não se tinha antes, a gente também pode começar a pensar em realizar coisas que ainda não realizamos antes, mas que agora vão fazer toda a diferença para dissipar principalmente essas ilusões de como as coisas devem ser ou deveriam ser, e nos colocarmos mais abertos e receptivos para sentir, que é aquela questão novamente, o que faz sentido? O que te deixa mais leve? O que faz com que você sinta a sua própria presença? O que faz com que você dê sentido para as coisas normais do dia a dia que você está fazendo? Então, dar passagem para isso é muito importante, para a gente honrar essa escolha, essa firmeza interna de seguir em frente, não importa qual seja a história do passado. É importante para que a gente saiba viver dentro de tantas narrativas que também são e foram simuladas, ou histórias que nos contaram, ou histórias que continuamos recebendo, que de alguma forma servem para nos controlar através da nossa rede neural, ou seja, a gente acredita em uma série de coisas que a gente nem sabe como é que vieram parar dentro da nossa cabeça, e a gente precisa questionar exatamente isso. Por que que eu penso assim? Faz sentido eu realmente estar me sentindo assim? Será que não foi alguma coisa que eu li, que eu vi, que eu tomei como verdade? E as informações que chegam de forma inconsciente para a gente a todo momento? Ou você acha que esse cansaço que você sente é só do dia a dia e é normal? A gente sempre fala sobre isso. É muito importante que a gente olhe para os nossos processos físicos, esteja com os nossos exames em dia, esteja se cuidando, mas para além disso, olhando para situações para além do físico, olhando para a situação energética. Tudo que a gente consome com os olhos, com as mãos, com a boca, com o nariz, com os ouvidos, ou seja, com todos os nossos sentidos, nem sempre alimenta e nutre os nossos sentidos. Nem sempre vai ampliar e trazer a força do que faz sentido. E muito do que faz com que a gente acabe se perdendo da gente mesmo no meio do caminho são essas intoxicações que a gente vai se permitindo receber. Por isso, transformar o veneno em antídoto, por isso, transformar as nossas dores em curas, por isso, transformar todos os nossos processos e elaborá-los para que se transformem em medicinas de autorresgate, para que a gente possa se resgatar realmente de lugares que a gente nunca deveria ter ido, mas já que estivemos por ali, já que visitamos alguns inferninhos na nossa vida, vamos lá se buscar agora. E a energia é a moeda de troca mais preciosa. Então, quando a gente vai olhar para situações que a gente está ali em dúvida, pensando sobre essa intensidade, muita coisa acontecendo, é a pura vida acontecendo, tem conflitos, tem desafios na vida de todo mundo, mas quando a gente para olhar que a nossa energia é a moeda de troca mais valiosa, não importa para quê, a gente realmente precisa aproveitar esse momento aonde a gente está aí fazendo novas semeaduras e colheitas do que já aconteceu, para estabelecer qual é a troca justa a partir de agora.
aonde você realmente quer colocar a tua energia, quem realmente pode ter acesso à sua energia, o que realmente vale a pena você investir a sua energia. Então, energia não é algo só para gente esotérica ficar pensando sobre. É o que move tudo, é o que faz a gente estar aqui falando, se ouvindo, se vendo. É a pura vida acontecendo. Então, é muito importante que a gente crie essa intimidade aqui e agora com a nossa própria energia. Sejam íntimos de vocês mesmos, para vocês conseguirem, inclusive, confessar como é que está a energia das coisas e conseguir se sensibilizar para senti-las. Então, vamos para um breve comercial e já continuamos falando sobre isso. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida acontecendo. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Comida com carinho de vó é aqui no restaurante Flora Cozinha Familiar. Amintas de Barros, 10,50. Fone 3082-6969. Siga as redes, @Flora Cozinha Familiar. De segunda a sábado, das 11h30 às 15h. Gostoso igual colo de vó. O consumidor de energia elétrica tem direitos e deveres. É seu dever cuidar do medidor de energia instalado no imóvel e garantir o acesso livre sempre que a Copel precisar fazer algum serviço. É proibido instalar grades que impeçam a abertura da tampa do medidor, romper o lacre de segurança ou fazer qualquer alteração no conjunto da sua entrada de energia. Seguir essas orientações garante a agilidade no atendimento e evita acidentes. Copel, pura energia. Rádio Cultura, há 70 anos na vida dos curitibanos. 12h21. E voltamos com mais Pura Vida acontecendo. Estamos aqui falando sobre o céu do momento e sobre a importância da gente criar intimidade com a nossa própria energia, da gente se conhecer, da gente entender os processos pelos quais ninguém vai contar que estamos passando. Então, nessa semana, a gente também teve uma mudança significativa nesse campo emocional com a entrada de Vênus no signo de Capricórnio. Vamos trazer aqui até mesmo a mitologia de Vênus, ou seja, o arquétipo que ela representa aqui, também relacionada e chamada de Afrodite. Então, quando a gente fala de Vênus e de Afrodite, a gente logo pensa em relacionamentos, em como a gente se vê, em autoestima, mas vai para além disso, principalmente quando os valores dessa Vênus estão ingressando em Capricórnio, que é um signo de elemento terra. Vamos imaginar aqui que essa cabra quer subir a montanha, ou seja, tem um esforço aí para conseguir adquirir certos valores e trocas nas relações, que fica nessa dinâmica de nos colocar para levar a sério aquilo que a gente está vivendo, para levar a sério as nossas relações, para levar a sério o nosso valor no mundo. Então a gente estava falando sobre tudo ter um preço e sobre a nossa energia ser a nossa moeda de troca mais valiosa. Então, com essa Vênus que ingressou em Capricórnio nessa semana e fica lá até dezembro, se eu não me engano, até dia 7 de dezembro, essa energia ela vai exatamente colocar o foco na gente estar e fazer o que nos realiza, estar e fazer com quem soma, estar e fazer com coisas e situações que de alguma forma vão nos exigir um método, vão nos exigir
plano, vão nos exigir uma meta e novos objetivos para que a gente possa deixar as coisas e lidar com as coisas de forma mais realista. Basicamente, se a situação não está trazendo dinheiro, buscar fazer com que a situação traga dinheiro ou perceber se ela vale ou não a pena ser continuada. Se a situação não está somando, ver o quanto está subtraindo para perceber se vai continuar ou não. Se não tem nenhum compromisso, seja na relação, seja nos valores, seja no local de trabalho, como é que a situação vai ter força para chegar no ano que vem? Então, todas essas situações de validar e de perceber o que está acontecendo na nossa vida através daquilo que a gente está conseguindo levar a sério, de quanto estamos sendo levados a sério pelo nosso trabalho, pela forma de se relacionar, pela forma de lidar com as situações, é que é uma boa medida. Então, para subir essa montanha da vida, é melhor deixar muita coisa para trás. E isso já é bem clima de final de ano, porque, querendo ou não, sabendo ou não de tudo isso, a gente vai ter demanda sim para ter que deixar muita coisa em ordem, justamente porque aquilo que não está somando está nos tirando energia, seja porque você fica pensando o tempo inteiro que tem que resolver aquilo, seja porque você de fato não percebe o quanto aquilo ali está estragando as coisas que estão boas. Então, apesar da gente falar um pouco aqui de forma subjetiva, cada um dessa forma consegue também encontrar o que precisa cuidar para deixar estabilizado, melhor planejado para o futuro, para entender o quanto isso implica em ser mais responsável com o próprio dinheiro, com as próprias relações, com os combinados que se fazem. E aplicar tudo isso vai te dar essa sustentação emocional e material para mudanças próximas. Então, nesse feriado, no dia 15 de novembro, esse feriado de lua cheia em touro, ele também a lua, faz uma conversa ali com Urano, que é essa frequência, como eu digo também, pé na porta, porque traz em algum sentido uma revolução. A gente falou no início do nosso programa sobre olhar para situações que precisam ser rompidas, quebradas, aquilo que a gente precisa se liberar. Então, se ligar no que está funcionando ou não nesses próximos dias, o que está estagnado, o que você precisa melhorar e o que está vindo à tona, porque até final de novembro, a partir aqui dessa lua cheia e até final de novembro, a gente vai olhar sim para muita coisa sendo revelada, ou seja, coisas que ficaram veladas sendo mostradas. Como é que você se sente em relação a essa informação? Isso te anima porque as coisas vêm à tona, ou você fica com medo que as coisas venham à tona? Então é aqui que a gente já consegue antecipar essas informações inevitáveis, porque, mais uma vez, o mais importante é que a gente tenha esse discernimento para não se atropelar, para dar tempo ao tempo, para perceber realmente esses movimentos. Porque um outro ponto importante desses dias é Saturno, o dono do tempo, Cronos, trazendo essa dinâmica. Ele está lá estacionado no céu, se preparando para ir para um movimento direto. Então, a sensação de novembro, de forma geral, olhando para esta programação, lembrando que estamos falando aqui coletivamente, é a sensação de que as coisas não estão andando como a gente precisava que elas andassem, porque é final de ano e as coisas precisam ser resolvidas. Mas calma, que tem tempo, por isso é importante a gente dar tempo ao tempo e muitas vezes olhar para essa configuração como uma oportunidade de recuar, de rever algumas situações, enquanto a gente vai diminuindo o ritmo, para entender melhor também o próximo passo e conseguir valorizar a preciosidade de quem é de verdade, a preciosidade daqueles que estão com a gente, seja dentro de casa, sejam aqueles que nos acompanham,
sejam aquelas situações que estão de alguma forma facilitando para que enquanto as coisas não se desenrolam e acontecem, a gente se mantenha no eixo, a gente se perceba de forma mais íntegra, que a gente está compartilhando a verdadeira riqueza com aquilo que já está acontecendo, não somente com o melhor que está por vir. Então é um momento da gente olhar com muito respeito para essa sabedoria, enquanto este Saturno está ali estacionado e simbolicamente nos remete a essa figura de que tem coisas que, para elas acontecerem, guardem bem essa informação, coisas para elas acontecerem, nós precisamos estar prontos e maduros para recebê-las. Então, por isso o trabalho interno ele é extremamente importante. Tem situações que não se desenrolam, por mais que a gente faça, por mais que a gente coloque energia, por mais que a gente movimente Deus e o mundo para que aquilo aconteça, porque internamente é que nós não estamos amadurecidos e fazendo algo relevante. Então, daqui dessa lua cheia até o final de novembro, não quer dizer que a vida estará estagnada, quer dizer que o tempo que a gente tem é para olhar para essa maturidade, é para olhar para situações com uma perspectiva um pouco mais sábia e menos apressada. Porque se a intensidade aumenta, a gente precisa estar no nosso eixo para sustentar. E essa riqueza de observar situações na sutileza é a grande magia da coisa, porque a gente vai saindo da necessidade racional de o tempo inteiro ter que ter uma explicação, uma razão, uma resposta rápida. Essa é a demanda que de alguma forma a gente vive constantemente no dia a dia, porque a gente abre o olho e vai buscar uma informação, a gente joga no Google e tem a resposta, a gente quer consumir as coisas rápidas, a gente vive já com essa demanda coletiva de estar sem tempo. Então vamos causar a falha na situação e começar a criar tempo para amadurecer situações e lembrar que toda essa tecnologia ancestral do qual usamos aqui como recurso para falar sobre a pura vida acontecendo, todo o conhecimento oriundo da observação do comportamento humano nos trouxe até aqui. Então, esse, como astrologia, é um dos mais antigos desses recursos. Então, quando a gente precisa compreender as nossas dinâmicas, a gente precisa também compreender os recursos que a gente já tem através da psicologia, da astrologia, de inúmeras outras formas de olhar para o comportamento humano, e entender que estamos como humanidade vivenciando uma atualização de uma série de coisas que não temos referências, por mais que a história se repita em muitos momentos. Para a gente poder exatamente desprogramar de certas crenças, de certos dogmas que nos aprisionaram e limitaram em uma série de dinâmicas e relações e vivências socioculturais até agora. Então, vamos olhar para o nosso, voltando a atenção para a nossa semana, vamos olhar para o nosso oráculo semanal com a carta da constância. Eu acho tão bonita essa palavra. Constância é a dinâmica para o nosso cenário para essa semana, de 11 a 17 de novembro. Quem estiver vendo pelo Instagram Vanessa Panambi ou pelo YouTube da Rádio Cultura vai ver que estamos aqui com uma carta da cura vibracional prática, muito bonita, com um Merkaba, com muitas cores. Então ele traz a forma de uma geometria sagrada, entrelaçando várias formas. E a carta ela diz o seguinte, esse é o momento que eu faço a leitura. Você se considera uma pessoa confiável? A constância é a capacidade de conhecer a sua mente inconsciente e a sua natureza emocional a tal ponto que você se considere plenamente capaz de cumprir os seus compromissos ou devoções. Não há por que ter ideais se não é possível colocá-los em prática. Agora é hora de começar a dar um passinho por vez e fixar os olhos num horizonte que você possa alcançar.
É importante praticar diariamente aquilo que você acredita, que você valoriza e que você prega. A sua constância, então, passa a valer também nos seus relacionamentos. Deixar que essa luz amor seja o seu alimento a todo momento enquanto executa as suas ações diárias para atingir o objetivo que estabeleceu. Use o tempo de maneira sábia, reservando um intervalo de tempo suficiente para cada sonho que deseja realizar. A constância interior é atingida por meio de um tipo de música que inspira você a todo momento, em cada passo do seu caminho, até se tornar parte do fluxo universal. Invoque a presença constante. Visualize e sinta a constância em seu coração como o poder de realizar o que você diz. A constância diz: invoque a presença continuamente. Descubra os ritmos da ordem universal. Transforme as tendências erráticas e inconstantes em maneiras confiáveis de se desenvolver. E ao final, essa carta traz uma afirmação que é a seguinte: eu cumpro os compromissos que travo comigo mesmo e com as outras pessoas. Eu cumpro os compromissos que travo comigo mesmo e com as outras pessoas. E aí a gente chega naquele resumo de todo o oráculo, que é fazer o que tem que ser feito, né? Então a constância, primeiro trazendo essa pergunta de se você se considera uma pessoa confiável, já entra realmente nessa possibilidade de começar a conhecer situações que você nunca parou para se perguntar, e é muito mais fácil em alguns momentos você olhar para as pessoas que você não sente confiança, você detectar aquilo que você não vê como constante e evolutivo nos outros. Mas quando essa prática se torna algo para ser olhado dentro, é muito importante que a gente olhe realmente isso como uma invocação da presença constante. Se eu estou constantemente presente, eu vou estar constantemente me sentindo mais confiante. E se eu estou confiante naquilo que eu estou sentindo e fazendo, naturalmente eu consigo atender os meus compromissos e as minhas demandas, tanto comigo quanto com os outros, de forma muito mais fluida, gostosa e com energia. Então resume muito bem esse céu do momento. Eu gosto de trazer essa introdução falando sobre como está o movimento astrológico, e depois eu deixo realmente para ler a carta da constância só quando eu chego ao vivo aqui, porque eu vejo que tem uma conexão e uma sincronicidade muito grande, principalmente nessas frases, né, das afirmações. Quando a gente cumpre um compromisso que a gente trava com a gente mesmo, a gente também consegue entender o tempo de uma maneira muito mais sábia. A Ana Flávia aqui no Instagram está comentando: uau, que carta! Vocês também acharam? Eu também achei. Falei que eu já gosto da palavra constância, ainda mais nessa organização aqui, também achei uma baita carta, Ana Flávia. Então, a gente invocar essa presença constante vai nos levar para uma outra informação, que é a nossa mochilinha, né? Toda quarta-feira, no nosso oráculo semanal, aqui na Rádio Cultura.art, na Pura Vida Acontecendo, eu, Vanessa Panambi, organizo o final do oráculo da seguinte forma: a gente tem um cenário para a semana e a gente tem uma mochilinha. A mochilinha é a forma carinhosa de dizer que a gente precisa liberar umas tralhas. Então, a posição da carta da mochila, nesse nosso oráculo da semana 11 a 17 de novembro, traz a figura no baralho cigano do cavaleiro, ou cigano, ou homem. Então, essa figura masculina que é trazida aqui, ela vai trazer a representação, sim, de uma força masculina, mas de uma força mental, dessa racionalidade, dessa energia da matéria. Então, tá falando sobre a gente não deixar que os aspectos mentais sejam os aspectos mentais de um homem próximo, ou os nossos próprios aspectos mentais, ou seja, pensamentos, principalmente aqueles repetitivos, que esses aspectos mentais, eles não podem tirar o nosso foco do presente e dos nossos objetivos.
Então é muito importante aliar esse mental com o espiritual. E esse é um amadurecimento do nosso pensamento, quando sim, a gente cria um raciocínio lógico para as situações, mas que a gente também se deixa permitir que esse espiritual traga informações que ajustem o nosso foco, que mostrem para a gente onde a gente precisa olhar através do nosso próprio pensamento. Então é aquele insight que a gente tem, aquela informação que a gente recebe, e é muito importante a gente aliar esse mental para que a gente possa abrir caminhos para, de fato, o chicote estralar. A carta do chicote, ela tá aqui como abre caminhos. E aí muitas pessoas ficam assustadas com essa carta quando elas vêm em consulta, mas olha só que interessante. Se a gente deixa de olhar para a situação quando ela está nos exaurindo mentalmente, quando o chicote estrala, o que ele faz primeiro é levantar a poeira. Mas a gente vai para mais um rápido comercial, um intervalinho, e já voltamos para falar dessa carta. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida acontecendo. Fique ligado nas dicas de segurança para a proteção de todos. A atividade de construção civil e manutenção de prédios deve ser feita a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, andaimes e barras de ferro. Ao construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Siga estas orientações e evite acidentes. Copel, pura energia. Chegou a hora de declarar seu imposto de renda. Destine até 3% do seu imposto para o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo. Com a doação, você não pagará mais por isso e nem terá sua restituição diminuída. Sua doação poderá ajudar 230 pessoas com múltiplas deficiências de todas as idades. Faça sua DARF e contribua com o Pequeno Cotolengo. Declare solidariedade, restitua sorrisos. Diálogos do Lacaniano. A psicanálise em diálogo com outras áreas do conhecimento. O projeto recebe psicanalistas e profissionais de outras áreas para um bate-papo sobre variados temas. Há 7 anos, na Livraria da Vila, nas cidades de São Paulo e Curitiba, o projeto conta com a curadoria de Patrícia Corsetto. Vídeos disponíveis em cultura930.com.br. Rádio Cultura, há 70 anos na vida dos curitibanos. 12:42. E voltamos com mais Pura Vida acontecendo na nossa leitura oracular. E aqui estávamos falando sobre a carta que abre caminhos para essa semana, do dia 11 ao dia 17 de novembro. E a carta que a gente tem aqui é o chicote. Então, para ver o nível da intensidade, as coisas não acontecem apenas por causa de outras. Muitas vezes a gente precisa agir para entender qual é a conexão entre elas. Então, o chicote estrala quando a gente está pensando que uma situação aconteceu por causa disso, né? Não é só isso está aqui porque aquilo está lá. Eu tô sem um relacionamento porque eu tô sempre ocupada, não tenho tempo para isso, ou estou sem dinheiro porque eu estou sem trabalho agora. Não, são coisas que vão acontecendo ao longo da nossa jornada e vão se conectando, gerando um resultado. Então, se o mental concreto, ele age como essa carta que a gente falou sobre o que a gente carrega na mochila, que esse peso, essa ideia de que as coisas são só causa e efeito, a gente não percebe o padrão que isso vai gerando. Então, como o mental concreto age? Isso está aqui e o resultado é esse. E, no entanto, o que a gente precisa tirar da nossa frente é exatamente essa perspectiva superficial. E o chicote estrala justamente, mais uma vez justamente, porque a gente muitas vezes precisa olhar para a situação no susto, né? Então, acontece uma situação
que nos chama atenção. De fato, a gente olha para esse simbolismo do chicote estralando, e o chicote estrala quando a gente começa a ficar pronto para ligar os pontos. Então a situação vem e ela é aquela gota d'água, é aquilo que faltava, é a situação que começa a realmente fazer barulho, a de alguma forma incomodar. Então isso está aqui para abrir caminhos. Se isso está aqui para abrir caminhos, é muito importante que a gente olhe para essa energia do chicote como uma energia de corrente eletromagnética, como algo que, a partir do barulho que for feito, da situação que acontecer, da decisão que você tomar, você vai fazer com que aquilo ali se manifeste e se ramifique de uma forma muito intensa. Então, essa corrente eletromagnética, ela vai nos ajudar a pensar, a ver, a observar, a sentir algo acontecendo de uma forma mais ampla. E a gente precisa ter esse cuidado para entender realmente que nada é por acaso. Então, que a gente saiba persistir, sim, lembrando até da carta aqui da constância, né? Se manter constante naquilo que a gente acredita, mas fazer aquilo que a gente realmente vai colocar em prática e vai dar uma continuidade. Então, esse cuidado de ver que nada é por acaso é para perceber também situações que muitas vezes vêm e podem nos desestruturar ou nos assustar de alguma forma, por ser não esperado, por ser algo inesperado, porém também inevitável, porque nos tira do lugar e nos faz perceber que a gente precisa persistir e decidir sempre pelo positivo, pelo que nos acrescenta, pelo que nos faz crescer, insistir no nosso propósito. Bom, mas se a gente decidiu crescer em determinadas áreas da nossa vida, é natural que venham situações que não estão no script, no confortável, para nos auxiliar nesse processo. Por mais que doa, o chicote também fala sobre não é hora de se punir, não é hora de ficar se chicoteando, de falar por que eu, mas por que comigo, mas tudo isso acontece porque eu fiz, porque eu aconteci. Então, esse lugar de culpa e de punição são, na verdade, crenças lá do passado, e a gente começou falando sobre Quiron e Lilith ali na astrologia, atuando, performando exatamente para que a gente se cure disso e pare de olhar para as situações que acontecem sob essa perspectiva tão sofrida. Então, se houver situações nos próximos dias onde você perceba esse padrão, se houver situações onde você de alguma forma presencie ou esteja no meio de uma discórdia, de uma discussão, de um conflito, você vai buscar se proteger, antecipar essa informação, entendendo que não estamos num momento muito propício para perder a razão, nunca na vida, mas nesse sentido, agora muito cuidado assim com esses detalhes de falar demais, de não pensar para falar, da situação acabar indo para um lugar que não é esperado. Tem coisas que são evitáveis e quando a gente fala de comunicação, principalmente conflituosa, a gente não precisa fazer, como diz o ditado também, da nossa língua um chicote. Então, percebam como uma carta falando sobre o que a gente precisa abrir caminhos e o quanto é importante a gente olhar para esse simbólico já nos traz uma série de informações para que a gente antecipe. Se a gente está abrindo caminhos nessa carta do chicote, a gente vai antecipar. Então, se eu estou olhando que esse chicote ele está estralando numa determinada situação, eu vou buscar entender e conectar os pontos e aonde é que isso está me levando para crescer e para amadurecer. Ou se aquela situação precisa encerrar e eu realmente não tenho que olhar para nada daquilo, ou se eu estou numa situação que vai me levar para uma discórdia, para uma discussão, para perder razão, e aquilo acontece para que não entre nessa situação. O importante quando a gente fala de se proteger dessa energia é persistir nesses cuidados e nesses amparos, que muitas vezes a gente entende como espirituais, mas eles começam sendo uma proteção e um amparo de você para você mesmo, de dentro para fora. Então, quando a gente reforça a informação dos cuidados, a gente está falando sobre cuidar de si, cuidar da sua saúde mental, emocional, espiritual, cuidar de você, por maior que seja a energia da contrariedade. Então, quando o chicote estrala, é muito fácil
um apontar o dedo para o outro, aquilo que não foi falado querer ser jogado na mesa. Quando o chicote estrala é muito fácil achar culpados, é muito fácil a gente cair no drama. Então tem uma série de situações que parecem que elas são armadilhas e se repetem com muita frequência. Mas quando a gente está atento a esse tipo de informação, buscando autoconhecimento, buscando olhar para situações de uma perspectiva fora do automático, a gente sabe que o chicote estrala, mas que a gente não precisa dançar conforme a música desse estralo. E aí a gente fica um pouco mais liberado para não precisar ficar reagindo a todas as situações, achando e tomando tudo isso como pessoal, porque a gente percebe que é muito mais fácil. E o caminho do autoconhecimento, o que a gente faz aqui de trazer uma observação através dos oráculos e da astrologia, não é um caminho para quem quer ir pelo lugar mais fácil, para quem quer ir pelo lugar mais automático, para quem quer pegar atalho. Então essas informações são para que a gente possa reservar esse tempo para refletir, para antecipar esses movimentos e persistir nesses cuidados e amparos internos, entendendo aquela máxima do orai e vigiai, que é: presta atenção no que você está pensando, no que você está dizendo, e vigia as tuas próprias atitudes. Não é para ficar na janela olhando o que o outro está fazendo e se o outro vai chegar com alguma situação ruim para você. É para que você possa olhar realmente essas perspectivas do que é difícil, do que é uma armadilha, do que muitas vezes é apontado no outro, mas que está dentro de você, que está dentro de mim, que está dentro de nós. Então, persistir nesses cuidados e nesses amparos espirituais não tem nada a ver com religião. Persistir nos cuidados e nos amparos mentais não é só para quem está a ponto da loucura. Persistir nos cuidados e nos amparos emocionais não é somente para pessoas vulneráveis e carentes, mas todos nós, de alguma forma, cuidando disso e se responsabilizando por si, a hora que o chicote estrala, você sabe lidar com as contrariedades de forma que ele somente seja um impulsionador. Então essa carta do Abre Caminhos para o Chicote, ela traz essa energia de dê um basta em toda interferência. Primeiro aquelas que mentalmente você de alguma forma coloca, e dê um basta em toda interferência que você de alguma forma, pela ingenuidade ou não, acaba deixando aquilo se repetir. Dar um basta na interferência é deixar com que tudo aquilo que de alguma forma te desequilibra, te tira do eixo, seja colocado e estabelecido dentro dos limites, para que você não precise ficar se chicoteando depois ou precisar usar a tal da língua como chicote para estabelecer isso quando a energia, quando a situação, quando os eventos já saíram do prumo. Então veja só que interessante, a gente sai daquela estou pensando sobre, daquela energia mental, a gente tira este homem da mochila no sentido figurado, no sentido simbólico de trazer esse excesso de irracional, a gente tira esse lugar da mochila para dar espaço para usar o nosso chicote, estabelecer os nossos limites, mas também quando ouvir o chicote estralando, não levar isso para o lugar pessoal. Repetindo alguns pontos, porque o final é sempre aquele resumão do que a gente falou em todo o programa. E aí a gente tem mais um conselho final para finalizar de fato, e hoje eu trago um bônus aqui com o oráculo da Tábua dos Reis. E na carta da Tábua dos Reis são 3 cartas. Primeiro, o oráculo veio com a carta do Confirma, que basicamente é isso aí, tudo que foi falado é bem isso que é para ser reforçado. Pela porta da rua, fora de casa, é uma outra carta que vem aqui na sequência. E aí vem a carta do Florescer Novas Ideias. Então, o que isso está falando para a gente aqui finalizar a nossa pura vida acontecendo? Falando sobre a importância de aproveitar as situações de fora do trabalho, de fora também das relações, as situações que não estão ali dentro de casa, mas que vêm através da rua, daquilo que a gente faz fora da nossa intimidade, que chegam num entra e sai da nossa vida.
Então, para a gente redobrar o cuidado realmente pelo que, por que e por quem a gente deixa entrar pela porta da nossa casa. Porque muitas vezes a gente não está recebendo visitas em casa, mas você está levando conteúdo, você está levando uma informação, você está levando uma fofoca, você está levando uma notícia ruim para dentro de casa e está contaminando tudo aquilo. E como é que você sai para a rua? Então, ficar atento, ficar atenta com quem você deixa entrar na sua intimidade, começa com o pensamento. Resguardar e preservar o teu melhor justamente para chegar nesse florescimento, para chegar nessa energia de tem coisas que para elas florescerem, elas precisam de novo do nosso bem mais precioso, da nossa maravilhosa moeda de troca que é a nossa energia, que é a nossa pura vida acontecendo. Se você sempre deixa levarem a sua energia, e não percebe que por mais que ela seja infinita e inesgotável, você também precisa dela, esse florescer, essas novas ideias nunca saem do mental. Então é um complemento de fato às cartas anteriores, para que a gente entenda que tem coisas para florescer e coisas que são melhores, mas que a gente precisa resolver essas pendências e colocar alguns limites aí. Então, viver as coisas boas são extremamente importantes também nesse período de intensidade, ou seja, aproveitar para deixar florescer, deixar transbordar, deixar acontecer também as celebrações, também lembrar de parar para dar risada, também lembrar de sair de casa, também lembrar de aproveitar os momentos, porque isso nos abastece. Não são meras distrações. Muitas vezes esses encontros, esses florescimentos, eles são abastecimentos para a gente ultrapassar temporadas ruins, porque aí a gente está somando energia, a gente está acrescentando, a gente vai se juntando para que coisas boas tenham força em conjunto para ultrapassar aquelas que nós identificamos como ruins. E essa é nada mais, nada menos do que a pura vida acontecendo. Então, eu aqui, Vanessa Panambi, na Rádio Cultura.arte, me despeço de vocês, que a alegria encontre vocês pelo nome, e agradeço a toda a equipe da Rádio Cultura, agradeço a todo esse espaço, agradeço vocês que estão ouvindo pela rádio, acompanhando pelo YouTube ou pelo Instagram, e nos encontramos na próxima quarta-feira ao meio-dia. Besitos e hasta luego! Fechando os trabalhos da Pura Vida Acontecendo, eu sou Vanessa Panambi e agradeço muito a sua presença. Nos encontramos todas as quartas, ao meio-dia, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Besitos e até a próxima!